Boa noite, amigos. Estamos abrindo nossa cadeira cativa. Noite fria, noite boa para namorar, tomar um bom vinho. Não é, Alexandre? Claro. O Alexandre já chegou todo assanhado aqui, Alexandre Maia. Assanhado que eu digo num sentido de alegre. Eu estou completando 10 anos de casado. Viu como eu faço a leitura? Claro. Quando eu conheço as pessoas há algum tempo, o João Gabriel disse que está matando a saudade de vir à noite na Ubra. Eu imagino que seja porque aqui tem essa coisa no ar, assim, são fluidos positivos. Vou entregar todo mundo aqui. O Felipe Andres está aqui, deve ter sido estudante aqui também, alguma coisa? Não, eu me formei na URGS. Na URGS, mas frequentava aqui? Frequentava, Sim, está bem, está tudo certo. Bom, já fiz bastante futrico aqui. Nós estamos antecipando aqui algumas situações que a gente conversava fora do ar, que nós vamos conviver ao longo do tempo, né? E esse ano é uma coisa em cima da outra, né? Já estamos em pleno clima de Libertadores, decisão, o Internacional decidiu na última rodada o primeiro lugar, que é importante, para um time que ainda está claudicante, que é o Internacional. O Grêmio ainda deixou para decidir na última rodada, e ainda bem que chegou vivo na última rodada, né? Para decidir a classificação, não é nem a primeira colocação, que é do Libertad. Paralelo a isso, já começa a Copa do Brasil, agora tem sorteio, depois da rodada amanhã, o cara diz, vou dar uma relaxada agora, vou dormir tranquilo, amanhã de manhã tem sorteio. Tem sorteio. Quinta-feira tem sorteio. E ali começa a decisão da Copa do Brasil. Tá? Depois, para completar, vem a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, e serão 11 no total até a Copa América. Aí sim é que vem o refresco da dupla Grenal. Mas deixar que vocês falem aí como é que foi a arrancada, foi ruim, né, de Grêmio e de Internacional, e hoje eu ouvi uma longa entrevista do Melo explicando, e eu vou dizer, eu tenho boa vontade, às vezes parece que eu tenho má vontade, porque eu acordo cedo e tal, às vezes estou meio ranzinza de manhã, os caras, tem má vontade com A, B ou C. Eu entendi, depois que me explicaram que um voo que duraria 4 horas, durou 12 do Internacional. O João Gabriel é atleta, sabe disso, ainda é atleta, hoje é de fim de semana, mas é atleta. Claro que dói a musculatura, claro que pode estourar, mas isso aí é o seguinte, né? Se era para durar 4 e durou 12, que culpa eu tenho? Eu acho que o Internacional tinha ganhado a Chapecoense, mesmo que fosse com as reservas. O Santos veio aqui com 6 reservas e ganhou do Grêmio. Ganhou do Grêmio. Fez uma estratégia boa, adequada e tal. E eu tenho um receio, o João Gabriel até mais próximo do Odair, jogou com o Odair e tudo mais, que sempre estoura no lado mais fraco. Aí o técnico aceita, concorda, corrobora, palpita, mas lá na frente, pela sequência que o Inter tem consegue ter uma sequência esse ano pior que a do ano passado. A diferença é River e Grêmio. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Felipe, Alexandre. Boa noite. Realmente, a sequência do Inter é difícil e talvez isso tenha pesado para tomar essa decisão que se diz foi em conjunto, né? Isso eu não sei, mas acredito que tenha sido não tem mesmo. Como ser diferente. Exato, porque então, em meio a uma viagem, decide porque são jogos muito difíceis agora na sequência, quarta e domingo, né? Então, e já vieram de 2 decisões antes do Grenal. E mais a viagem para Lima. E Grenal é estresse, né? Grenal é estresse. Tu vai no supermercado, é um estresse. É um estresse, a família, o jogador, é diferente, ainda mais numa final. E para goleiro, então, o estresse é triplicado. Ainda mais goleiro nascido em Porto Alegre, né? É pior ainda. Mas é bom, dá saudade. É um jogo bem diferente mesmo que dá esse estresse. Eu acho que essa sequência também pesou para ter essa decisão. E acho que o mais importante é o que tu falou. O Inter devia ter ganho, não importa se fosse reserva ou titular, né? Ou um resultado melhor. Porque antes do pênalti o Inter estava melhor na partida. Melhor, o Inter estava dominando, e aconteceu. E poderia também ter perdido com os titulares, ainda mais naquele chuvarada que deu, mas são coisas do futebol. E quando perde jogando com o time titular ou time não reserva, pesa menos as decisões. Agora vê que ainda o Inter está precisando mais de afirmação, né, Alexandre e Andres, Felipe, que nem a derrota do Grêmio no dia seguinte aplacou a crítica para com o Internacional. Porque como o Grêmio está um pouco mais certo, jogando um pouquinho mais do que o Internacional, ainda digo um pouquinho porque o Grêmio teve mais dificuldades do que o Inter até aqui. Não conseguiu ganhar do Inter também. Ganhou com as reservas, contra reservas, ganhou nos pênaltis. Mas se sabe que o Grêmio logo ali pode buscar coisa grande num salto, assim. E que o Inter não, o Inter é uma construção.
como o Grêmio foi lá atrás, uma construção. Então, não sei o que vocês acham. Eu acho que sim. Boa noite, Boa noite, Rec. boa noite. Boa noite, Anderson, João Gabriel. Prazer estar aqui mais uma vez. Me parece que, no caso da derrota do Grêmio, primeiro, o que eu posso dizer de saldo positivo, assim? Me parece que, pelo menos, a decisão de buscar, com aquilo que tinha de melhor, enfrentar um grande adversário, que, inclusive, é um adversário que pode, não sei se candidatará, mas pode se candidatar ao título, né? Porque tem um bom treinador, tem bons jogadores, etc, etc. Olhando plantéis e rendimentos aí já de 2019, observando outras equipes, me parece que não. Me parece que o Santos está um pouco abaixo de Flamengo, de Cruzeiro e de Palmeiras e do próprio Grêmio, enfim, né, se for colocar numa projeção de campanha de regularidade. Enfim, em que pese o fato de que não se demonstrou a superioridade do Grêmio em campo contra o Santos, né? O Santos, apesar de muitos gols perdidos pelo Grêmio, etc, etc, mas também os gols perdidos do Grêmio são frutos de algumas escolhas que, na minha opinião, precisam ser revistas no Grêmio. O André é a primeira delas, na minha opinião. Quer dizer, você não pode se dizer... Não está jogando bem o André agora. Mas é que tá, enfim, o jogador que joga Deu naquela posição... Deu até lance de calcanhar. Mas eu prefiro, Rec, que ele não jogue nada e que ele bata uma bola na canela dele e ele faça um gol. Tá com saudade do Jael? Olha, eu fui muito crítico ao Jael, mas tu vê o seguinte, o Jael chegou no Grêmio mais ou menos na mesma época, ou um pouco antes, na verdade, chegou antes do André, porque ele, ainda no final de 2017, ele fez uns joguinhos, né? Mas se tu pegar o 2018, que foi o ano que os dois estavam aqui, o Jael foi embora no início desse ano, o Jael fez 12 gols com a camisa do Grêmio, mais assistências e tal. O André tem 5 gols com a camisa do Grêmio. 5 gols. Ele chegou aqui em fevereiro de 2018. Nós estamos entrando em maio de 2019. 5 gols. O Léo Gomes é lateral e é titular há pouco tempo, tem 5 gols. Não vai fazer. O Juninho Capixaba, é o lateral esquerdo reserva, deve ter uns 3 ou 4. Não. O Juninho Capixaba tem 6 gols. Então tá na frente do André. Se eu não me engano, tem 6. Não, acho que não tem 6. Acho que tem uns 3 ou 4. Tá. Não. Mas o Léo Gomes tem 5. Não, contando do ano passado para cá, eu tenho quase certeza que o Juninho Capixaba claro, tem 6. Eram 6 jogos e 5 gols. Mas 6 jogos e 5 gols. O que eu quero dizer é o seguinte, ou ele parou nos 5, ou ele tem 6. O André errar aquela bola, tem o Vanderlei, o goleiro do Santos, fez um partidaço. E se explica, entre outras coisas, não só isso, mas é um dos motivos, né, João Gabriel? Tu que foi goleiro da derrota do Grêmio. Monstro. Ele foi um monstro, e ele é um grande goleiro. Eu sem botei ele na conta dos 4, 5 maiores goleiros do futebol brasileiro. Mas veja, ele soltou uma bola na pequena área no pé do centroavante. Não tem explicação para ele errar aquele gol, né? Ele podia dar um tapa embaixo para a bola subir, ele podia chutar forte. Ele chutou em cima do goleiro, cara. Não tem explicação. Daquele espaço para fazer aquele gol, acho que só o Nilmar faria. Não, qualquer jogador de boa categoria faria. O Nilmar fez um gol com aquela distância contra o Estudiantes, na decisão aqui da Copa Sul-Americana. Que o Gustavo Neres cruza e ele se antecipa ao goleiro e tira assim, uma agilidade impressionante e faz o gol. Ele podia tanto dar o tapa para o lado, que o goleiro não ia chegar, quanto bater alta, que o goleiro também não ia chegar, o goleiro estava no chão. Essa é aquela bola que ele pegou de costas depois? Claro. Não, a bola era pequena. Mas ele já tinha feito a bicicleta. Não, foi antes da bicicleta. A bicicleta foi depois. Na bicicleta ele quase se reabilitou, que daí é um lance de maior dificuldade e ele concluiu certo, fez tudo certo, virou. Mas não foi ele que pegou o rebote na bicicleta também? Foi? Não. Foi. Ele deu a bicicleta, né? Acho que depois chutou e o Não. Mas quem pega o rebote não é ele, não. Lances, aí é um outro jogador que eu não lembro quem foi. Ele pegou o rebote na pequena área. Mas não é só esse lance, né? Enfim, é toda a história. Tá, como é que você montaria o Grêmio? O Michael é um cavalo cansado. Hoje eu acho assim, ó. Primeiro o Tardelli se escalou. Tá, ok. Pelo que entrou. Tá. Tem duas opções, né? Ou tu simplesmente bota o Tardelli no lugar do André, que enfim, que não é uma coisa tão simples, né? Porque o próprio Tardelli não se reivindica nessa condição de centroavante. Ou, o que é mais razoável, né? Se o Grêmio concluir que o Luan voltou a ser atleta profissional de futebol, né? E retomou minimamente a condição atlética dele. Amargo, isso que é feriado amanhã. Não, mas é que tem que ser. Eu preciso exigir, eu não posso ser bonzinho com um cara que ganha 700 pila por mês, né? 25 por dia. Não posso. 1.000 por hora. Não posso. Não. Alguém tem que exigir mais pesadamente desses caras, né? Os caras ganham muito dinheiro para eu ficar o ano inteiro esperando ele se adaptar, ou render. O ano passado o André não rendia porque ele não teve uma pré-temporada. Mas o Grêmio está empilhando títulos com o comando de Luan?
Tá bem? Rei Mas da mas América. é isso que eu quero te dizer. Se o Luan estiver inteiro fisicamente, a vaga de 9 é dele. Porque ele é muito mais jogador do que o André. Mas nem se compara. Tá, mas aí vamos do primeiro homem da meia cancha em diante. Depois o Felipe vai também dar o time dele aqui. Tá. Felipe Edson, vamos ver. Eu botaria. Tu bota aí o Matheus Henrique, Tá, o Maicon. tá Maicon, Matheus O Henrique. Maicon e o Matheus Tá. Henrique na ordem correta. Depois tu mantém o Jean-Pierre. Tá. E aí na quarta vaga tu já bota o Tardelli, que é mais jogador que o Tá. Alisson. Sai o Alisson. Sai o Alisson. E aí Luan e Everton. E aí Luan e Everton. Exatamente. É Esse é o ideal. Em tese é um cano de Só time. que para preencher É o isso, mesmo precisa o Luan estar 100% fisicamente, né? E, enfim, algum nível de ajuste ali para o Tardelli incorporar essa função. Hoje eu vi alguém que o no- Alisson não está mal, diga-se de passagem, né? Hoje Mas eu- ao mesmo tempo o Tardelli agrega mais qualidade, mas o time fica mais agressivo. O Grêmio hoje só tem uma jogada mais aguda que é com o Everton. Não pode ter uma única oportunidade ofensiva, tá tudo num jogador só, né? Hoje eu vi alguém lucubrando botar Matheus Henrique, Montoya como segundo homem, porque ainda não apareceu como segundo homem e tal. Pô, mas alguém tem que marcar, né? Tá bom, o Montoya marca. Mas aí vão matar o Mateuzinho que está desequilibrando do meio para frente. Jogou mal a última partida aí contra o Santos, não jogou nada, né? Mas ele tem jogado bem, tem salvado a pátria. Mas ele carrega um piano, esse é o problema, né? É, o problema é que o Michael tem um problema físico também que tá pesando pro time do Grêmio, né? O Michael, eu até admito esse negócio de poupar. Ele não tem condições. Não tem. Não tem. E fizeram bem em não levar para Santa Catarina. O que é que dá? Se dá uma chuvarada amanhã lá, pronto. Não como é que vai aguenta, fazer? não aguenta. dá. Ele não aguenta, faz muito tempo que ele não aguenta, né? Quer ver o Douglas, que a gente falava aí? Não, vai se recuperar. Chegou no Avaí, se lesionou de novo, em março. Agora deve voltar em junho, maio, meio de maio, junho. Felipe, boa noite. Boa noite, né? Boa noite a todos. Boa noite. Primeiro sobre o Grêmio, compartilho. Também Esse é o time? Eu acredito. Ah, vocês sim. não falaram Eu- o lateral esquerdo, que tem que ser o Cortez ou... Não, por enquanto o Cortez, por uma questão de que o time também não pode ficar muito aberto. Capixaba. Mas se ele continuar errando 800 cruzamentos por jogo, daqui a pouco vai ser o Juninho Capixaba, né? Vai jogar amanhã? Eu manteria o Cortez, independente Cortez. de qualquer Por coisa. enquanto, sim. Pelo fato de marcar, acho que é um cara mais forte ali em termos de marcação. Mas do meio pra frente, eu mesmo. Mateuzinho, Maicon, Jean, Tardelli, Everton e o Luan de falso 9. Acho que foi o melhor momento na carreira dele, foi quando ele jogou de falso 9, então eu manteria ele ali. Acho que é um... Ele estando apto a jogar, ele Claro. estando 100%, cara, acho que... Sabe o que eu chamo, João Gabriel, essa tática aí do Alexandre e do Felipe? Tática Tele Santana. Escala os Bota os melhores. melhores. Bota os melhores. É, isso aí. O Tele, lembra da Copa? Claro. Interessa. Vai jogar Mas o tem um Paulo sentido, Isidoro de né? ponteiro direito, botou tem, né? o Dirceuzinho de ponteiro direito. Tu tem a jogada da perna esquerda do Everton, né? Que faz o lado esquerdo, tu pode ter a qualidade do Tardelli, enfim, numa outra cadência, num outro giro, mas tem qualidade, né? No outro lado, aí dá um equilíbrio pro time. E o Luan, que é um jogador que mais movediço de falso 9, né? Isso tem muito mais chance de dar certo isso do que o André lá rendendo isso que a gente tá vendo ele render, né? Vocês entendem mais, sabem mais, principalmente da questão Não, do aqui Grêmio, não. mas o Maicon é incontestável? É Não, titular para mim mesmo? não. Para mim não pela questão física. O Questão Michael é um física, ponto de pois é. interrogação que se ele continuar... Seria a mesma coisa do Alessandro no Inter. exato. E não É um tem jogador- substituto, mais. É um jogador Pois que é, tem bola, não mas tem. que a condição Não atlética tem e física substituto dele não pra está rendendo, né? Não vai me dizer que o Michel, o Rômulo ou o Montoya com características distintas, os Não, três? Michel e Rômulo com certeza não. Montoya nunca foi testado, eu não sei te Sim, dizer. mas aí que é o primeiro. Nós aqui ainda temos essa história de primeiro, né? Eu acho que está mudando. É, E eu peço... É que o Grêmio não tem mais esse Cara, eu jogador, peço né? desculpa por discordar, mas para mim o Maicon é titular. Independente de estar bem fisicamente ou mal, acho que o fato de A questão bola física... sempre passa por ele, né? E Não, ele é tecnicamente que é o mesmo. Ele é mais o pela cara, eu questão que nem acredito do que é o D'Alessandro, jogador assim. mais inteligente. Eu olho o Mateuzinho, é extremamente inteligente, o Jean é extremamente inteligente, mas acho que a rodagem do Maicon, já a maturidade, pela idade que tem, por onde jogou, pelo que fez, para mim ele é o cara que acha mais passe, é o cara mais inteligente ali do E do no time do sistema Grêmio. defensivo, ele... Cara, eu acredito, João, no sistema defensivo que o Matheus ajuda a marcar e acredito que, tipo, em virtude de como o Grêmio joga, ele não precisa estar retornando, né? Acho que o Grêmio é a equipe que sofre mais gols em transição defensiva, né? Quando perde a bola, é a equipe que mais sofre gol em contra-ataque. Então eu não acredito muito que o fato de marcar tenha que correr para trás. Eu acredito que como joga em posse, joga normalmente no campo do adversário, o que necessitaria a bola era no quando pé, perder, mas, pressionar, como foi eu vi um pouco do jogo do Ajax hoje, era assim contra o início do jogo, cara. É, isso que o Anderson está falando justifica o porquê que o Michel não tem lugar nesse time. Né? Por que ele perdeu, por que o Matheus Henrique atropelou ele. Né? Passou voando por ele por conta disso, que é um jogador que tem mais, que te agrega mais qualidade na posse de bola, na distribuição de jogo, né?
enfim, o Grêmio é isso, né? O Grêmio joga muito no campo do adversário. Não adianta tu ter o camisa 5 plantado, né? O protetor de área, Perfeito. porque ele é um jogador que, enfim, né? Que ele vai te servir para uma situação mais defensiva no sentido mais... E eu já disse essa bobagem normal, aqui. né? O Endres acompanhou bem as divisões de base do Grêmio e tal. Eu já disse essa bobagem aqui. E já disse lá na Grenal também. Não tem problema. Em termos de quantidade, não vou falar em qualidade, porque aí nós vamos ter Jean-Pierre, Mateuzinho e Arthur, aí vira covardia em favor do Renato, se incluiu o PP, então. Tá? Mas em termos de quantidade, quem lançou mais jovens entre Felipão, Roger e Renato foi o Felipão. Claro que alguns não deram certo. Sim, Araújo não deu, Não. Lincoln não deu. O Arthur começou com ele lá atrás, mas o Pedro Rocha, o próprio Everton, Michael. o Michael, Luan, o Wallace. o Luan quem lançou foi o Ederson Moreira, O Wallace, né? o Wallace e tudo mais. E, claro, aí nós vamos ver o Lincoln, ele lançou com 16 anos, num domingo, dia das mães, contra a Ponte Preta, não deu certo. E depois jogou bem aquele Araújo, Grenal. né? Lembra do Araújo? É, o que ele pediu até aumento, O Caio, o atarracado lá, como é que é o Mamute? Mamute? Não, mas não, Mamutelli. Mamute foi antes, eu acho, do Sim, Filipão. mas o Filipão é que insistiu. Ou foi- Quando ele jogou bem uma Mamute partida... acho que foi o Vanderlei Luxemburgo, se não me engano. Foi, mas o Vanderlei insistiu, desistiu dele. Mamutelli. E aí o Filipão... o Mamutelli. É. Mas aí deu, claro, o Renato deu liga, porque com o Arthur derruba qualquer teste, né? Então, aliás, o Sony Anderson teve um ataque de ciúmes lá com o Arthur. Diz que é uma decepção o Arthur no Barcelona. Quem falou isso? Eu não ouvi isso de Mas outro. quem falou? O Sony Anderson. Sony Anderson. É, acho que Mas uma comentarista, decepção por quê? claro. Porque não está jogando bem, porque que se esperava mais e tal, pelo valor. Foi uma das maiores contratações do Barcelona. Né? Não sei, acho que o Sonianos de repente está empresariando algum outro jogador para botar no lugar do Arthur, né? É a única explicação que eu encontro, né? É, porque a gente não tinha ouvido isso ainda. Sim, Essa mas- palavra decepção não tinha É a ouvido. primeira temporada dele lá. né? Eu vi o Ele jogo do era Barcelona titular contra o no Atlético de Barcelona. Madrid. Né? Geralmente não é assim que faz, mas já chegou de titular. Em já. tese, o Vidal chegou com mais Pois pompa é. do que Muito ele. mais cartaz que ele e rende muito menos. Né? Mas o que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer que o Grêmio foi uma construção. Quando o presidente fez aquela revolução de expor a situação do clube, de pinçar alguns jogadores, o que o Filipão trouxe? O Filipão trouxe o Michael, trouxe o Douglas, afirmou o Jeromel, Trouxe o Marcelo Oliveira. trouxe o Marcelo Oliveira, ia chegar ali, Marcelo Oliveira, e afirmou o goleiro como titular, o Marcelo Grey. Que até, eu lembro aqui, e eu fui um dos, para não dizer que o cara lava as mãos, né? Porque disseram e tal, que entendia que era uma demasia o que o Grêmio estava fazendo com o Marcelo Grey. Um time que se dizia quebrado, mal das pernas, estava fazendo um contrato de 5 anos, plano de carreira, 420 pau por mês, pagando uma fortuna para um empresário principiante, tudo, mas era tudo certo. Né? Todo mundo levou ali. Né? Mas, no fim, o Grêmio provou que estava certo. Vamos fazer um plano de carreira, como fizemos para o Rogério, como foi feito para o Rogério Ceni lá no São Paulo. Então, o que eu quero dizer é que foi construído a muitas mãos. E aí, quando se fala em planejamento, às vezes dá tudo errado, basta continuar perdendo o título, pronto, vai para o saco o planejamento. Mas o Grêmio foi persistente. Exatamente. E isso aí, até que eu acho que isso é um grande problema para o Inter, né? Ter essa comparação, que o Grêmio já está pronto há 4 anos. 4 Está anos. vindo 4, 3 anos. Coitado né? do Daí está carregando esse fardo. Parece que um Exatamente, ano e meio é uma eternidade. E sempre tem essa comparação, né? Inter, é inevitável isso. E aí vê Ele o Grêmio começou com o jogar. Filipão. E ver o Grêmio jogar, depois, por que o Inter não joga igual o Grêmio? Por que os jogadores de base do Inter não dão certo que nem os do Grêmio? Que é todo um contexto, né? Toda a história do clube. O Inter caiu na segunda divisão em 2017, estava jogando segunda divisão. A última direção aí está sendo investigada pelo Ministério Público. Né? Então, o clube estava totalmente esculhambado. Rifou né? muitos Tava bons esculhambado. jovens. Exatamente. Não Rifou tinha, muito bons jovens. Imagina a esculhambação que estava o clube. Em 2018, acho que o Inter ganhou uns 3 anos para frente, já conseguiu classificar para a Libertadores, já apagou aquela onda horrível que foi, né? Então, isso é um problema que tem, uma comparação, é o problema no dia a dia, né? Do Inter de estar sempre querendo provar. O bom é que sempre se exige mais, né? Nunca fica contente eu com sei. o Inter, sempre essa é a grandeza Compara dos dois, né? com o Grêmio, que, segundo o São Paulo, é o melhor time do Brasil. Pois é, então... Aí não foi o REC que disse, não é o Alexandre que está dizendo. São Mas Paulo é que não foi feito nesse ano, nem ano passado, né? Mas complementando o que o João falou, que eu acredito, pelo menos, se tu olhar os últimos 10 anos, né, na base,
Quem mais ganhou? Inter. Inter mais ganhou. Ainda? Ainda. Que nos últimos tempos agora, Ainda. a safra do ainda. Inter... Sub-20, Inter. Dominou a década. Porém, tem um grande diferencial, que é o Grêmio, mesmo perdendo, manteve muitos jogadores. Independente de ganhar ou perder. E a rotatividade de jogador no Inter é muito maior. Faz time para Então, tu acaba, pro torneio, por exemplo, pra tu campanha, pega, né? vamos pegar ali, ó. Aí é que mora o problema. Darlan Por que e roda Jean tanto? jogam junto há no mínimo 5 anos. Desculpa, eu te atropelei. Repete o jogador. Darlan Tá. e Jean jogam junto há no mínimo 5 anos. No Grêmio. No Grêmio. Mesmo caso do Vico. Também está no Vai. mercado profissional. Joga junto há tempo. PP chegou em 2016. Então está indo para o 3º ano. Mateuzinho voltou em 2016. Então está no 3º ano. Então os meninos já estão ali com uma certa rodagem. Independente de não ter ganho, seguiram junto. Mantiveram a estrutura, mantiveram o dia a dia, esse convívio, a conversa. Isso daí é uma coisa que, pelo menos eu escutei muito, né, de jogadores mais velhos, que hoje em dia todo mundo fica no celular, mas antigamente eles ficavam na conversa, na concentração, indo para o treino, enfim. Então o fato de tu conseguir manter jogadores por mais tempo, mesmo que seja no celular ou onde quer que seja, eles acabam conversando, acabam sabendo o que um gosta, como que o outro gosta. Eu defendo isso, pelo menos, acho que é interessante eu saber como que o meu companheiro joga, onde ele gosta de receber a bola, ele me conhecer, o tipo de passe que eu dou, e acho que isso é um ponto forte do Grêmio. O Grêmio conseguiu manter. Já a rotatividade no Inter, tremendo, de um ano para outro ano, o Inter mudava 3, 4, 5 jogadores, né? Então, acho que isso também leva muito. Quem é que subiu para o... Quem perdia não mudava. É um negócio estranho. Não, mas aí é planejamento, né? Que nem na época que eu me lembro que eu estava lá, que o do Medina falou 5 anos, né? Quase expulsaram ele de Porto Alegre. Perder não implica em jogar mal, né? Deu Perder não certo, implica em 5 não anos formar. deu certo, é. Perder não implica em não formar. E o profissional, a política do departamento de futebol profissional em determinado clube, às vezes determina o fracasso da subida dos jogadores, porque às vezes claro, uma coisa é tu contratar um Paulo Guerreiro da vida, um Diego Tardelli, que são medalhões, né, que tu sabe que é um jogador que na base tu não necessariamente tu vai ter um jogador daquela categoria, né, da noite pro dia. Aí tu tem que ir no mercado buscar e contratar. Ou um Jeromel, enfim, um jogador de alto nível com carreira consolidada. Agora, às vezes tu contrata aquele volante assim, que é um jogador que não interessa a ninguém no mercado, que tu traz a preço. Não vou nem nominar assim. Não, o Rômulo até acho que é um jogador que já teve mais cartaz quando surgiu no Vasco. Mas jogou muito quando surgiu no Vasco. Mas tu pega um jogador assim que tu contrata, porque não é possível que não tenha um jogador no mínimo daquele nível na tua base. Se eles se equivalem, fica com o da tua base, porque o da tua base é teu. Que às vezes não conhece, fez né? em Não casa, sabe quem conhece são a os dinâmica de jogadores, clube, tem a cultura do clube. E outra... Daqui a pouco ele dá certo, tu vai fazer uma venda, tu vai ganhar dinheiro, né? Quer dizer, tem muito Mas certinho. aí bate com o que o Felipe falou, de repente não conhece o jogador está 1 ano, só 6 meses, já foi embora. às vezes essa É. coisa de atender a pressão de contratar só para fazer número. Né? Dias atrás eu estava vendo uma entrevista Isso atrapalha, do né? Arthur, que ele coloca, né, que hoje ele se sente gremista. Ele chegou no Grêmio torcedor do Goiás e Da hoje Liga, ele se né? sente gremista, porque ficou ali muito tempo, né? Então tu acaba criando um carinho pelo clube. E isso faz diferença quando tu joga no profissional. Tá, e a escola de treinadores? Quando é que vai ter, Felipe? Quando é que se vai ter paciência com os técnicos da base? O Grêmio agora parece que firmou ali o Thiago, né? Mas rodou bastante também. Você mesmo estava trabalhando nos profissionais, daqui a pouco não, tem que trocar, porque não sei o quê. Quando é que vai se investir nisso? Em aprimoramento dos treinadores? O próprio Roger teve que se fazer no Juventude e no Novo Hamburgo, porque não tinha espaço dentro do Grêmio, para não citar o Felipe antes, que está aqui, parece que o cara estava do média. O Roger. O Emerson queria ser técnico, não conseguiu. Acho que tinha condições, né? Tem que ter o mesmo planejamento, né? Porque na base se faz jogador, se faz treinador, se faz dirigente também, né? O Inter teve Mas tem isso que no ter, passado, lembra? Mano Menezes, Celso Guto, Roth, Celso, Lisca. Quase todos saíam do Inter e depois iam para o Grêmio e ficar... Não, tu pega no futebol europeu, tu enxerga isso, né? Bom, o Zidane não o caiu de Zidane- paraquedas no Real Madrid, né? Não, Já ele era- ficou uns Zidane anos, B, né? Ficou uns do anos, né? Real B. Ele chegou a ser, acho que chegou a ser até do Sub-20, se não me engano, né? Sim. Sim. Veio pela base e tal. Bom, o Barcelona já fez isso outras vezes, Luiz Henrique, o Tito Guardiola. O Guardiola. Lá Forma na treinadores. Europa, né? o curso lá tem que ter, né? Horas de treino na base. Mas, né? Felipe, você que sentiu na carne. Não, eu acredito que estão caminhando para uma mudança positiva, né? Acho que o fato de ter trazido o Thiago, que é um treinador com rodagem, um treinador que onde passou fez bons trabalhos, né? Fez um bom trabalho no Pelotas, pelo menos a base da equipe que foi campeã
que subiu, que conseguiu o acesso, apesar de ter subido com o Paulo Porto, foi o Thiago que montou, foi o Thiago que iniciou o trabalho, ele saiu dali para ir para o Grêmio, então acredito que está mudando. Acho que é importante também, às vezes, assim como a gente comentou aqui, de entender que o jogador precisa de um pouco mais de tempo, o treinador também precisa de um pouco mais de tempo. Né? Então a gente pega, se não me engano, o César, que é o treinador da Sub-20, começou lá na Sub-12, Sub-13, hoje está na Sub-20. Então consegue ver o amadurecimento dele, o amadurecimento da equipe dele. Então acho que isso é importante, é dar essa alternativa. Às vezes, claro, é necessário trazer alguém de fora, porque a lacuna de uma Sub-15 para uma Sub-17, que seja, é grande. Quer ver, a idolatria, às vezes, no caso do Renato, não tem problema de idolatrar, de fazer estátua, de reconhecer os títulos. Mas o Renato fez assim, ó. Né? Não foi assim, devagarinho, o cara fez assim. Teve dificuldades, estava parado, e escambau, e depois veio aqui. Foi mal no Bahia, foi mal no Atlético Paranaense, foi mal no Grêmio, perdeu pro Falcão um jogo ganho e tal. Depois fez aqui. Mas aquilo que aconteceu com o César Bueno aqui, quando o Grêmio está certo, não ia nem classificar na primeira fase, era um vexame, estava correndo risco até de rebaixamento e tal. De repente não tinha outra maneira, né? Tinha que encostar o cara, ou redistribuir alguma tarefa. Só que ninguém assumiu a outra parte, né? Eu fiquei sabendo e disse na época, e disse sozinho. Aliás, eu tenho muitas coisas que eu digo sozinho, porque, infelizmente, não sei se os companheiros têm medo ou não têm conhecimento e não vêm junto. E também não quero, não tem problema. Eu tenho um pouco de caixa para suportar. Eu trouxe o César Bueno aqui também. E perguntei para ele meio que, né, foi até educado. Todos os jogos quem escalou o time foi o Renato. Todos. E era todo o pessoal da Sub-23, né? E várias vezes no meio do jogo falava com o César Bueno. Ali tinham dois problemas, né? Primeiro, Várias vezes falava com o César Bueno. Primeiro, que a decisão que se pode considerar equivocada não era uma decisão do César Bueno, né? E mais, agora tem um equívoco que não é nem do César Bueno, nem do Renato, nem de ninguém do Grêmio, que é do calendário, né? Eu sou chato, toda vez que eu venho aqui todo mês, eu sempre falo nisso. Tu quer terminar o Campeonato Gaúcho, tu é maldoso. Eu quero terminar com esse calendário nacional de 4 meses de campeonato estadual, porque isso já vai diminuir, né? Isso empobrece o futebol brasileiro, empobrece não só a Série A, mas da Série A à Série D. Mas daí tu tem que jogar com a Chapecoense, o time reserva. Mas é por causa disso, porque passou 3, 4 meses jogando campeonato estadual e se enganando com adversários de menor nível técnico, que é o que se faz aqui no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio, em Minas, na Bahia, em um monte de lugar, né? E agora vai ter que jogar quarta e domingo, agora vai ter que voltar do Peru e ir para Chapecó, por causa disso. Por que o Grêmio estava apertado? O Grêmio estava apertado pelo seguinte, porque o Grêmio jogou o Mundial em dezembro e no final de janeiro ele tinha 2 jogos para fazer contra o Independiente na Recopa, e logo em seguida engatava a Libertadores e logo em seguida um monte de coisa. Né? Por isso que os caras decidiram, na minha opinião, equivocadamente, tinha que ter feito um time reserva entre o plantel profissional mesmo e preservar uma ideia de time. O Grêmio acabou campeão gaúcho, né? E o Grêmio ainda acabou campeão gaúcho, que deu tempo de se salvar porque ganhou um Grenal, né? Sim. No último, ali o Grêmio se classificou em 6º, pegou o Inter, passou pelo Inter, que era há um ano atrás muito melhor do que o Inter. Hoje em dia a diferença diminuiu bastante, mas ainda é melhor e tal. É muito melhor ainda, não? Não, é um pouco melhor. Hoje um pouco melhor. Né? Para voltar a ser muito melhor, precisa produzir muito mais. O Grêmio ainda está devendo em 2019. E vê como o futebol é dinâmico, né? Mas mérito do Internacional e o Grêmio precisa resolver eu estou falando coisas, que né? há pouco tempo, há 2 meses, quando o Grêmio perdeu para o Libertad em casa, eu ouvi alguém dizer, e mais de um, estava se invertendo a gangorra. Eu disse, para um pouquinho. Não, menos, né? Para um pouquinho. Aí é para o cara enlouquecer. Pelo menos ver a campanha toda, né? Todo espera um ano, pouquinho. Né? E esse negócio de melhor Não, time ver do lá Brasil o cara também. antes do cara morrer, Não tem melhor time do Brasil em 2019. Isso tem que dizer também. Quer ver uma coisa? O Cruzeiro, né? O Cruzeiro, baita campanha na Libertadores, ganhou de todo mundo, o Cruzeirão cabuloso e tal. Aí tu olha aquele grupo do Cruzeiro, tem o Emelec, o Huracan e o outro da Venezuela lá, o Melgar da Venezuela? Não. Até vai classificar, acho aí. Mas enfim. Depende do Cruzeiro ganhar do Emelec. Um grupo que vamos combinar, né? O grupo umidar, né? O grupo do Cruzeiro, né? Aí o Cruzeiro foi enfrentar o Flamengo, né? Primeiro adversário mais peso pesado, tomou 3-1 no Lara. o Deportivo Lara. Ou seja, tá bem, o Cruzeiro pode ser campeão da Libertadores, pode ser campeão brasileiro, pode ganhar de novo a Copa do Brasil, pode ganhar todas elas. Ok, é um bom time, bem treinado pelo Mano Menezes, está lá desde 2016. Mas não tem amostragem para dizer que ele é melhor ou pior que o Flamengo, que o Palmeiras, que o Grêmio, que o Corinthians. Não sei.
não se enfrentaram ainda, né? Quem minimamente foi testado são os paulistas, porque tem um campeonato um pouco mais forte, né? Mais competitivo, mas mesmo assim, né? Não tem, é muito cedo ainda, né? Felipe, sabe que essa profissão de vocês ela é terrível. Ou o cara dá certo logo, ou é complicado. Às vezes engatilha. O Marcelo Oliveira virou técnico de ponta, depois de velho, e agora está desempregado, depois de ganhar 3 brasileiros, que é a Copa do Brasil, mais 2 nacionais pelo Cruzeiro, a Copa do Brasil pelo Palmeiras, e 2 vices com o Coritiba. E para muitos ele é um incompetente. Como é que vai explicar num país que todo mundo diz que o Campeonato Brasileiro é o mais difícil do mundo? Ele ganhou 2 vezes. Aí a Copa do Brasil, que é mata-mata, que é um estresse a cada jogo, que o cara, naquela época, ainda não podia tomar gol, porque você ia ter o gol fora de casa, não sei o que. E aqui o Mabília falou, ele se despediu aqui já vim me despedir no negócio, porque tem 200, 300, 500 técnicos desempregados de ponta. Eu acredito que, primeiro, é importante tu estar se reinventando, buscando, estudando, né? Não adianta eu querer manter a mesma maneira de trabalhar e jogar da mesma forma por Tá aí um bom empresário para né? ti, ó. João Gabriel, tá aí. Já te encosta Depois no a homem. gente vai conversar fora do ar. Mas acho que a gente tem que estar sempre buscando, se reinventando e enfim, estudando, né? A gente não pode querer jogar e trabalhar da mesma maneira por 5, 6 anos. Todo mundo vai estar caminhando e crescendo e a gente vai ficar parado, né? Então, acho que o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é entender o que a gente precisa buscar. E aí eu vou te citar, a gente estava falando de treinador de base do Thiago Nunes, né? O Thiago Nunes era treinador, se não me engano, da Sub-14 do Grêmio, ou Sub-15, ele pediu demissão para ir para a Sub-20 do Juventude. Porque às vezes é necessário tu buscar uma experiência fora de um clube grande. Arriscado. Foi a Bagé, normal. né? Ele treinou em Bagé também. Antes. Né? Antes ele já tinha uma certa rodagem, aí ele saiu do Grêmio e foi para o Juventude. E aí acabou sendo... Acho que no primeiro ano ele não ganhou, mas no segundo ano ele foi campeão da Copa Serrana, né? Na época eram 3 copinhas que tinha e ele foi campeão de uma. Então é importante tu buscar isso. Né? Depois ele foi para o Atlético, e aí eu acho que o Atlético tem uma coisa que eu sempre defendi sobre campeonato de regional. Se a gente acaba com o regional, o clube do interior fecha. É importante ter o regional, claro, é importante o Grêmio e Inter disputarem. Só que é importante o Grêmio e Inter disputarem com um time base. Sub-23, Sub-24, Sub-22. A TV não compra. Mas eu não estou falando por isso. Por uma situação. Aonde é mais fácil de eu lançar um jogador num jogo de menor calibre? É muito mais fácil eu lançar um jogador, arriscar com um Darlan, aí eu quero formar uma dupla Darlan e Mateuzinho no meio. É claro. É mais fácil eu testar isso claro. Num jogo contra o Pelotas, eu posso falar porque eu estava trabalhando lá, do que num jogo contra o Flamengo. Dá tempo de remendar, né? Exato, dá tempo de ver. O Nonato foi expulso num Grenal, parece que virou uma desgraça. Não mudou nada na vida do... Ou deixa o time principal entrar das séries A e B, das principais divisões do futebol brasileiro, nos estaduais, aí tem que unificar o calendário nacional todo, entra só no mata-mata. Pode ser. Que dura um mês, né? E deixa o resto para fazer o Sub-23, ok? O Atlético foi bicampeão com o Sub-23. Isso. Se eu não me engano, o Bahia, no próximo ano, vai disputar o Campeonato Baiano com o Sub-23. Então, já surge aí uma nova tendência de que alguns clubes... O Grêmio acabou disputando alguns jogos, esse ano não, mas utilizou time misto, ano passado sim. O Inter daqui a pouco vai acontecer a mesma coisa, vai botar um time misto ou vai botar mais O jogos. Bruno está me lembrando um negócio que só para não passar, porque depois passa o tempo a gente esquece. O Marcelo Oliveira também foi vice com a dupla de Minas da Copa do Brasil. E foi dispensado numa decisão. Sim. Aqui contra o Grêmio, né? Ele não treinou. Foi demitido Ele tomou um chocolate em casa, senão era sai. Foi demitido pelo Pedro Rocha, né? Pelo Everton. Foi mesmo. No meio da disputa, disse, não, agora vai. Aquilo foi uma barbaridade também da diretoria do Atlético Mineiro que... Aquilo ali é molecagem, né? É uma molecagem. Fez de novo esse ano, né? Fez de novo, no meio da decisão do Mineiro fez também. Mandou embora. Mandou o Levir embora. Antes da decisão. Antes da decisão, Quem fez os 2 jogos foi o Thiago Rodrigo Mas o Santana. Roger não é... Eu gosto do trabalho do Roger. O Roger foi campeão mineiro em cima do grande Mano Menezes. O Roger foi primeiro colocado entre todos na primeira fase da Libertadores da América. Ganhou do Boca da Bomboneira. Ganhou do Boca. Entre 16, entre 32 ficou em primeiro. Né? E logo em seguida foi demitido. Que estava em quinto no Brasileiro. E no Palmeiras ele foi demitido, o Roger também, por ser vice-campeão paulista num campeonato que dizem que roubaram do Palmeiras. Esse que é o problema de treinadores no Brasil, né? Que precisa de resultado, precisa de títulos, precisa de... Ainda mais em time grande, né? Precisa... O Renato está aqui porque ganhou aquela Copa do Brasil e quase foi eliminado pelo Atlético Paranaense, mas
É isso, então o planejamento não tem muito. O Atlético Paranaense talvez dê mais tranquilidade, porque lá é uma pessoa só que manda e nem houve imprensa, nem tem imprensa, não tem nada. Vai ficar mais Pode fácil ser, de tomar claro. essas decisões. O né? Thiago, meu cunhado, contou aqui, o Felipe Becker era presidente do Aimoré, e o Thiago foi pedir emprego, né? E ele vai, infelizmente, não temos. E ele foi para o Sapucaense, depois foi para o Internacional de Santa Maria, andou o mundo aí, afora. O Brasil. Mano Menezes chegou para o presidente Miranda e levou um estudo. Aí o João Gabriel sabe bem da história. Eu preciso de uma chance. E o Miranda resolveu dar uma chance para o Mano Menezes. No juvenil, né? Na base, né? Foi No juvenil, juvenil. foi no juvenil. Depois ele foi pro Guarani de Venâncio e tal, depois foi rodar pelo interior. né? Aí o Fernando 15 Campo Carvalho. Bom que ele foi. 15 depois, né? Aí o 10, Fernando 15. Carvalho, Foi quando ele... que é tido e havido como gênio, chegou no clube, Ah, a é? primeira coisa que mandou foi o Mano Menezes embora. Ah, mas deve ter Depois botado um trouxe. cara melhor, né? Tu não sabe quem que ele botou no lugar, deve ter posto um cara melhor. Eu acho que foi o Lisca que foi promovido. Acho. Pô, pelo menos... Naquela, Mas, enfim, tinha mas o Lisca, mandou o Mano tinha embora, o Guto, né? Tinha o Guto, tinha o Lisca. É. O Guto era sub-20, E o Lisca era juvenil, exato. Aí tinha o Daniel da Costa Franco, mais embaixo, tinha outros, né? Mas Osmar. Osmar Loss, Osmar, né? tava, acho que nessa época estava na Sub-14. Osmar Sub-15, tá. Sub-14. Ah, se gostava. E outra coisa, não é implicância, não, mas o professor ele tem que entender de futebol. Se for só professor de educação física, porque o que nós estávamos falando antes aqui, tem muito ceguinho no futebol também, né? Tem muito ceguinho. Tem. Os caras mandam embora jogador bom e fica um jogador ruim. É que no Brasil o treinador precisa saber muitas coisas, né? Sim. Porque cai tudo no treinador, Tudo. é relação pessoal, é até a questão com o departamento médico, então é a gestão de grupo, então tudo é com o treinador. Perfeito. Dizem, eu não conheço muito o dia a dia, porque na Europa é bem diferente, o treinador é o manager mesmo, né? Porque, vai treinar o ataque lá de tal forma e nem dá, e no campo nem vai muito. Não, e né? na Europa o treinador contrata. Exato, contrata. Contrata. Tem orçamento e E contrata. veta também, e veta craques. O treinador está com outro status na Europa já. Que é o que eu acho que é isso que revolta o O Luxemburgo. Luxemburgo não conseguiu trazer para o Brasil essa temática. Por que eu tenho que fazer só uma coisa se eu sei fazer 5? Foi a última entrevista que ele deu agora, recentemente. Querem que eu seja só uma coisa, mas se eu sei fazer o resto. Não entra na cabeça dele. Ele quer que o dirigente entregue a chave e vá para casa, né? É isso. Deixa comigo. Mas são assim, né? A maioria, antigamente, principalmente, os dirigentes faziam isso, né? Fazia. O Leão, me lembro que ainda em 99 chegou e reformou o vestiário. Mandou fazer uma reforma no vestiário. A primeira na coisa foi o concentração. banheiro, né? É. Foi. Então, tu vê, já mexe até nessa... Lá no Juventude também. Tem que fazer a coisa bem feita. Que categoria. Mas o Grêmio é candidato aqui, Alexandre. O que você acha? Olha, acho que, em primeiro lugar, candidato a classificada às oitavas da Libertadores, né? Agora ficou mais... Clareada a situação. ficou mais possível de acreditar, né? O Grêmio ainda não está classificado, mas enfim, né? Acho que jogando em casa, tendo uma decisão para fazer e tendo revertido aquela situação psicológica pesada, assim, né? De que o Grêmio, enfim... Perdi a conta de quantas pessoas eu vi por aí em rede social, rádio, televisão, dando o Grêmio como eliminado da Libertadores, né? E tá aí o Grêmio, né? Construiu 2 vitórias, fez uma grande vitória lá contra o Libertad, que foi mais difícil, né? Que o Grêmio tinha, né? O compromisso mais difícil, né? Desse retorno, assim, né? De primeira fase que o Grêmio tinha para fazer. Bom, agora o Grêmio também aí presenteado por um gol do Rosário no final do jogo contra a Católica aí, que deu o Grêmio a condição de se classificar com empate, que é importante à medida em que, se o Grêmio tivesse a necessidade de buscar a vitória, eu acho que podia conseguir a vitória mesmo nessas circunstâncias, mas pelo menos ficou desobrigado, né? Ou ficou colocado numa condição de ter que enfrentar um adversário retrancado jogando pelo resultado já. João, o futebol, você que agora está dando com altas cifras também, aí sabe que tudo que transita no futebol não tem mais baratinho. Quebrar o sigilo Nem tanto, fiscal hein? do João Não, Gabriel. nem Não. tanto, nada. Só tentando. Mas eu não estou dizendo que é ele que está com muito. Ele vê muitos Eu números. vejo muito. Ele vê muitos números na frente dele, trabalha com o Gilmar Veloz, que é um dos maiores empresários do mundo, né? Então, já vendeu jogador para todo que é lado aí, Japão, Coreia, leste europeu, Real Madrid. Aliás, tem um bom trânsito no Real Madrid, né? Qual outro time da Europa que ele tem? Tem um outro time, Milan, né? Milan faz Sim, esse com o negócio Leonardo. com o Gilmar Veloz. Bom, então, vê isso tudo. O Brasil um dia vai chegar perto, já estamos vendo uma realidade, ou a coisa que nós vivemos já é irreal
aqui dentro. Eu acho que já elevou bastante, né, a questão aqui, o mercado interno, né? Ver Flamengo, ver Palmeiras, o próprio São Paulo, que fez investimentos aí altos, né? Então, hoje em dia, o jogador já pensa 2 vezes para ir para a Europa, porque às vezes não é qualquer proposta da Europa que bata um contrato no Brasil. Sim, Os jogadores do Palmeiras lá, tem jogadores que não jogam, são reserva, mas altos salários, né? Então, acho que o Brasil, claro que não dá para competir com o exterior por causa da moeda, né? Que já parte de 4 para 1. Mas o mercado interno, acho que cresceu muito e tende a crescer mais ainda, né? Pelo que estão se falando de televisionamento para o exterior e toda essa onda que vai vir de dinheiro ainda de fora, eu acho que vai crescer mais ainda internamente as negociações. E para fora realmente vai ir os extras classes, os que são realmente diferenciados. E o que o mercado europeu vê que já é certo, não é nem aposta. Eles já vêm, já levam quem está realmente... Mas tu acha que isso aí pode fazer melhorar o nível interno? Porque eu estava vendo até uma entrevista do Juan, foram bem amigos até. O Juan dizendo, não, os jogadores se fazem ligeirinho e vão para a Europa. Você acha que haverá um momento em que eles ficarão aqui e só os extra classes sairão? Eu acho que ainda não, acho que não, porque acho que ainda tem a questão de ir para fora ainda é o objetivo, às vezes, é o objetivo. Porque a nossa seleção aqui é a quarta, se a gente pegar a interna aqui. É que a seleção estão os extra classes, eles estão todos fora, né? Agora tem um jogador de seleção no Brasil, hoje é só o Everton que está aqui, que já está... Primeira seleção está na Europa, né? É. Segunda está no leste europeu, terceira está na China. Daqui a pouco está a quarta nos Emirados Árabes, a nossa vai ser a quinta seleção. Pois é. Comparado com o europeu e esse alto nível, acho que vai demorar muito ainda para fazer um confronto assim de igual para igual, que nem antigamente se fazia. Porque lá estão as seleções do mundo, eles contratam os melhores do mundo. O futebol ainda é muito eurocentrista, né? Não tem dúvida disso, né? E não tem... Tu olha aí no mapa do futebol, assim, não tem nenhuma previsão, assim, ou nenhum sinal de que isso vai mudar tão cedo. O Grêmio precisava da manutenção do Romildo para continuar acalmando as coisas. O Grêmio tem que se preocupar em formar novos dirigentes, porque, tá bem, o Romildo vai ficar 8 anos, vai estabilizar o Grêmio. E o futuro? Porque substituir esse homem vai ser um pepino. Que acho que assim, como é que eu te respondo isso? Primeiro, eu acho correta a decisão, enquanto instituição, de dar ao Romildo a oportunidade de mais 3 anos, porque hoje não há uma liderança natural, ascendente, que tu olha, não, Romildo, quando o Romildo sair, entra fulano. Se tu não tens isso e tu tem a condição de... e há um ambiente político dentro do clube de poder produzir essa decisão dele ficar mais 3 anos, tá bem, então vamos a ela. Né? E há uma aprovação maciça da torcida em relação a isso, então tu considera todas as variáveis, qual é o obstáculo para tu fazer isso, né? Agora, claro, né, 3 anos também passam rápido, né? E é o último, e dessa vez sim é o último mandato dele, pelo menos nesse ciclo aqui, nessa quadra, né? Pode, quem sabe, um dia mais na frente, claro, obviamente, o Romildo é um cara até jovem, se tu comparar com média de idade de dirigente de futebol, né? Que são mais veteranos. Mas me parece, primeiro, uma adesão correta, e sim, claro, o clube, como todo clube de futebol, o Grêmio também deve se ocupar e se preocupar em preparar quadros de futuro e tal. Eu acho que tem muita gente boa dentro do clube em diversas áreas, né? Agora, claro, isso é tudo uma questão de poder, das pessoas terem espaço para demonstrar trabalho, enfim, né? E eu acho que, ao natural, cedo ou tarde isso vai aparecer aos olhos do torcedor. Mas, de fato, hoje um dos motivos que me fez e me faz acreditar de que a decisão do Romildo continuar seja uma decisão correta, sob todos os pontos de vista, é o fato de que hoje não há essa figura que naturalmente ascenderia como seu substituto de uma forma pacífica, assim, né? Mas antes do Fábio Koff também não tinha. O Fábio Koff que acabou incentivando, né? O Romildo não era... Não foi de base, não foi nada. Foi construído, mas daí o Koff, o Koff usou a força que ele ainda tinha para poder fazer do Romildo uma figura viável. Que era um bom enxergou nele né? um sujeito com capacidade de liderança. Bom, vamos lembrar que o Romildo é um cara com trajetória também de liderança, por onde passou também, foi um líder partidário, foi prefeito, né? É um cara que já teve grandes responsabilidades na vida antes de ser presidente do Grêmio, né? O presidente Fábio Koff era um sábio, eu até brincava com o presidente Romildo, que eu chamava ele de presidente.
E eu dizia que ele ia ser ungido pelo Fábio Koff. Ele brincava, ria. Não vai ser, nem passa. Olha. Mas acho que quando ele te dizia isso, acho que nem ele mesmo acreditava. Pois mesmo, é, porque e o aí que se tava- dizia dentro do clube eram outros nomes, né? A bola da vez era o Renato Moreira. É. Que teria dado uma titubeada e o presidente Koff dizia, então vai o Romildo. E o Romildo dizia, eu quero. E foi, e está aí há 8 anos. Né? certo. Felipe, você estava lá na época do Autuori? Não. Não tava. Mas Não. ouviu falar do Edson. Sim. Edson Aguiar. Edson Aguiar. Esse não foi o cara fundamental na base do Grêmio? Pode ter sido. Pode ter sido. Porque o que eu ouço aqui e ali e acolá é que esse cara, baseado no ensinamento do Autuori e trazido pelo Autuori, ele ditou as diretrizes que até hoje perduram nas divisões de base do Grêmio. Pode ter sido. Acho que talvez com ideias um pouco diferentes das ideias que são empregadas hoje em dia, mas o fato de treinar comportamentos, características e ter isso como um pré-requisito para as categorias, né? Acho que Parece uma coisa simples isso, né? mas uma coisa que eu discordo um pouco do que ele tenha feito é que, como eu não estava lá, peço desculpas caso eu erro, né? Caso eu erre, mas ele tinha pedido que as categorias jogassem em uma estrutura única, né? Ou tivesse uma variável, ou seja, jogassem em 4-4-2 ou em 3-5-2. Não podia variar dessas duas. E acho que depois da saída dele, como ele pedia comportamentos, eles mantiveram muito essa situação de comportamentos, né? Que já é um processo O Grêmio diferente. joga há 4 anos o 4-2-3-1. Né? Isso aí pode variar um pouquinho e tal, um pouquinho mais de marcação, um pouquinho menos. O Marinho ficou muito ofensivo, o Montoya ficou muito retraído, o Michel ficou muito ortodoxo, mas varia um pouquinho, mas é 2, 3 e 1. Na verdade, a gente busca as peças pensando no conceito de jogo do Grêmio, né? É. É esse exercício que a gente fazia aqui anteriormente em relação a colocar o Tardelli no lado direito e o Luan de falso 9, né? Mas é baseado porque já está na nossa cabeça qual é o desenho do Grêmio. Mas aí, quarta passada, eu estava falando com o Felipe, eu fui ver o Grenal Sub-17, parecia o time profissional do Grêmio jogando. Mesmas características, mesmo Ganhou tipo 3 a de 0, jogo. né? Foi. 3-0 ou 3-1? 3-0, foi no dia do velório do Isso, do do- seu Isso, Verdade. do Seu Verratti, Verdade, né? Que as pessoas chegavam lá falando do score. Foi 3-0, se não me engano. E assim, os mesmos o veloz, o jogador veloz de ataque, É que eu mesmas acho, características. primeiro mesmas se coisas. definiu comportamentos, né? É. E pós definição de comportamentos, buscar jogadores com determinadas características para que consigam executar esses comportamentos que eles querem. Não é nem tanto o esquema, né? Talvez. Não, são comportamentos, são E com ideias. o passar do tempo, o Felipe falou que o Inter nos últimos 10 anos ganhou mais competições, mais grenais, mas o Inter hoje perdeu um do Sub-20 também. Então está mudando, inclusive, a estatística de resultados. Também na base, não é só no aproveitamento. E outra, o Internacional contratou, com essa direção do Melo no comando e do presidente Marcelo, no mínimo, 10 jogadores da beirada. 10 jogadores da beirada. E o Grêmio fez 10 jogadores da beirada. O Grêmio fez. Aí nós vamos lá. O Fernandinho é uma exceção que o Renato repatriou. Mas PP, o Pedro Rocha. Pedro Rocha, Everton. O Luan no começo era e tal. Sim. 10 não, mas exagerei, mas uns 6 ou 7 o Grêmio fez. Fez alguns, O Grêmio né? trouxe o Marinho para quebrar as linhas e tal. Também erra, né? Mas estou dizendo, o Grêmio consegue fazer mais. Outro que o Grêmio formou e que tem que agradecer ao César Bueno é o Mateuzinho. Né? O Mateuzinho ele foi dispensado do Grêmio, se não me engano, como lateral direito, foi para o São Caetano, voltou como ponteiro e jogava por dentro também. César Bueno é aquele que não classificou o Grêmio? Esse mesmo. Tá, Foi ele. Daqui a pouco o cara é só um Não, desgraçado. foi ele, porque ele, quando eu saio, ele assume o lugar, assume a categoria, né? Comigo, o Mateuzinho jogou pouco, porque ficou muito tempo no DM, teve uma lesão no pé, e quando jogava comigo, ou jogava pelo lado, na posição do Mas Tardelli, ele jogou em todas. Né? ou por dentro, E aí o César Bueno que trouxe ele para a função de volante. Né? Então, seria outro que o Grêmio formaria, porque se ele não jogasse de O Grêmio volante... também contratou bastante jogadores da beirada, mas com uma característica mais ou menos tudo, como exato. disse o João Gabriel. Vai ver Todo mundo já é a história da filosofia, né? Claro. Mas acho que é por aí. E aí que está colhendo os frutos. Né? Acho que essa é a grande sacada. Por aí, E assim como como contratou para a base, né? Sim. Centroavantes com características similares. Contratou o Viseu e aí contratou para a base o João Anderson, que foi jogador do Inter,
era do São Paulo, veio Eu pro gosto desse Inter, jogador. saiu, voltou pro Grêmio agora. agora, né? Voltou para a cidade, voltou pro estado, mas está no Grêmio, Tá no Grêmio, né? que é um centroavante, né? Agora, uma contratação definitiva está aqui com o Luiz. Essa aqui Direto. essa é definitiva. Isso não tem erro, né? Isso aí é igual um casamento. Essa contratação aqui não tem erro. Tristeza, na saúde, né? Tem algumas contratações que a gente erra, isso aqui ninguém vai errar. Rec, nós estamos chegando aí o Dia das Mães e a gente está com uma grande campanha lá na Frigigold. Boa lembrança, hein? Inclusive hoje é o último dia do mês de abril e a nossa equipe está toda lá, porque a gente está atendendo o Brasil todo com uma grande, mas uma grande promoção mesmo. Você só vai saber dessa promoção se você ligar para o telefone que já está no vídeo, 4003-4220. A nossa equipe já está prontinha para retornar a ligação para você. Rec, um dos itens mais utilizados da cozinha e na casa no dia a dia são as panelas, né? Você que está nos assistindo aí, todo mundo utiliza panelas na sua cozinha. Agora, gente, você prepara o alimento para as pessoas que você tem de mais importante na sua vida, que é a sua família. Aí você vai continuar preparando o alimento naquelas panelas de alumínio que soltam o resíduo. Teflon, que acaba descascando e também é um resíduo tóxico, faz mal para a saúde de tantas pessoas. É por isso, Rê, que a gente trouxe essa tecnologia da Alemanha. São panelas de titânio com mármore que não utilizam mais o óleo no preparo do alimento. Não gruda o alimento no fundo, não importa o que você faça. É por isso que a gente preparou essas imagens para o pessoal que está em casa poder tirar algumas dúvidas. Olha esse camarão que gostoso, gente. Você tempera almôndegas, não precisa mais colocar óleo. Molho de tomate, você pode acrescentar depois na sua almôndega. Quer dizer, você vai inventar a sua receita, mas o importante, você não vai mais precisar colocar aquele óleo que depois de aquecido acaba virando essa gordura saturada que faz mal para a sua saúde. O que faz as pessoas terem infarto, terem AVC, aumentar o colesterol ruim? Má alimentação. Você vai comendo alimento frito, alimento gorduroso, aquela gordura saturada vai se acumulando nas veias e na artéria, e quando há um entupimento, você tem um infarto ou AVC. É por isso, Ré, que hoje nós já temos muitos médicos, nutricionistas, e não só aqui no Rio Grande do Sul, porque a Frigigold é daqui, não, em todo o Brasil, recomendando as nossas panelas, porque elas possibilitam que você possa preparar o alimento sem óleo. Onde é que está o Léo hoje? Qualquer alimento. Está em Maringá. Ah, eu? Frigigold para tudo que é lado. Está em Maringá, semana passada eu estive Eu estava em São Paulo. olhando a frigideira, ela está sempre assim, ó, está sempre limpa, né? E nova, Eu Rec. chego em casa, a frigideira está sempre em cima do fogão e sempre igual. Uma barbadinha. Agora, Rec, a gente trouxe algumas novidades para o Brasil com essas panelas da Alemanha. Por exemplo, acontecia muito das pessoas terem acidente doméstico, quebrar a tampa. Deixava cair na cozinha e acabava quebrando. Agora vem com essa borda de silicone, então... Se você deixar cair na sua cozinha, olha só, gente, não quebra, porque isso aqui vai amortecer a queda. Outra coisa interessante também, quando você colocar na panela, não dá aquele barulho, tá cozinhando ali, fica aquele barulho do metal com metal, acabou. Gente, como a alça é do mesmo corpo da panela, você pode levar ao forno. Então você utiliza essas panelas também como assadeira. Então a gente trouxe também as luvinhas de silicone, então, para você poder pegar a sua panela para tirar do fogão, tirar do forno, tanto faz. O Alexandre, que tem mãos delicadas, já ia, não tem problema. Todo mundo tem. Agora, Rec, queimar a mão ninguém gosta, né? Nesse conjunto, nesse jogo completo que está em promoção, hoje é o último dia da promoção, por isso eu vou pedir para você já ir ligando, porque eu tenho somente 50 ligações para liberar e eu já separei, deixei separado lá na Frigigold 50 conjuntos de panelas. Então você vai receber a panela pequena, a panela média, a nossa panela grande, aquela panela que todo mundo gosta de ter para fazer carreteiro, para fazer galinhada, para fazer uma quantidade maior de comida. E ainda você vai ter a frigideira para você utilizar no dia a dia. Ovo frito, panqueca, omelete, tudo que você for preparar. Agora, se você der um toquezinho para o nosso telefone, atenção, não perca essa oportunidade. Se você decidiu, eu quero oferecer também qualidade de vida para minha família, não quero mais usar o óleo, não quero mais perder tempo na pia lavando panelas, porque essa panela aqui você vai limpar somente com papel toalha. Então, decidiu? Liga agora, 4003-4220, é uma ligação gratuita. As nossas atendentes vão retornar a ligação, você faz todo tipo de parcelamento, no cartão de crédito, no boleto bancário, quer pagar à vista vai ter mais desconto ainda. E a gente vai fazer o seguinte, amanhã é 1º de maio,
é Dia do Trabalhador. Então, amanhã nós vamos entregar para você na sua casa. Olha que legal. Você vai receber amanhã, já deixa guardadinho para dar de presente para o Dia das Mães. Aproveite porque hoje é o último dia da promoção do desconto especial. Liga agora, 4003 4220. Dá apenas um toquezinho, nós vamos retornar a ligação para você que está assistindo aqui o programa do meu amigo Rec. Tem cara que está bem e mal intencionado ao mesmo tempo. É? Claro. O cara vai dar um presente para a mulher e vai lucrar. Vai lucrar. Né? Verdade. Cara, então ele é bem e mal intencionado. A mulher pode dar um presente pro cara também, né? Também. Também. Olha, não, mas o cara pode ser uma mãe, né? E é uma observação... Não, no bom sentido, o cara Pode ser chefe é de tão cozinha, bom para a pode. mulher e tal. O Rec, é uma observação interessante. Nós que trabalhamos com divulgação dessas panelas no Brasil inteiro, em torno de 70% das ligações que a gente recebe em todo o Brasil, não é só aqui, são homens que ligam interessados nas panelas. Claro, eu gosto de cozinhar... Isso é legislar em causa própria. Eu gosto de O Gabriel cozinhar, é um eu grande advogado, quero- o Alexandre também. Isso aí. Chama-se legislar em causa própria. Exatamente. E em relação às outras panelas, vale a lei maior do direito. Ah. O acessório segue o principal. Rec, tá bem. mais um recadinho aqui, ó. Olha Quem ali, ó. fechar Pode negócio, ter o livro. comprar o nosso conjunto completo com as Aí, ó. 4 panelas, vai ganhar um livro de receitas com 40 receitas que ensina, olha, várias, não vou dizer tudo porque são 40 receitas, mas tem várias dicas aqui para você cozinhar nas nossas panelas. Ensina a fazer o arroz, a carne, o peixe, o frango, o omelete. Tudo que você for preparar, você vai poder consultar aqui no nosso livro. É só você ligar 4003 4220 e amanhã a gente entrega aí na sua casa. Pedala. Pedalamos, parcelamos. Quer pagar à vista, vai ter mais desconto ainda. Né? Você é como o REC. Não, o REC não parcela nada, é só à vista. Caixa forte, gente, né? É isso aí. Não, Gente, liga se agora. tiver desconto, eu sou Ah, gringo. o pessoal de Lagoa Vermelha. Aqui, ó. É isso aí. 4003 4220, liga, você não vai se arrepender. 2 anos de garantia também. 2 anos de garantia. E dura a vida inteira. Não acaba mais. Né? Já voltamos, enquanto você vai ligando aí, 4003 4220. Internacional joga amanhã, 4 da tarde, contra o Flamengo, esperando casa cheia no Beira-Rio. O Grêmio joga às 19h15, esperando um bom público tricolor também lá em Floripa. O Grêmio vai com time misto, o Inter com todos os titulares. Em princípio, só ainda o Cuesta preocuparia o técnico Odair Helma. O Internacional joga então com o Flamengo, 4 da tarde, recuperados Dourado e Paulo Guerreiro voltam ao time. Cuesta treinou normalmente hoje e também, em princípio, está confirmado, sabe como é que é, foi uma lesão séria, mas se recuperou muito rapidamente. Roberto será o único zagueiro no banco, porque com torção no joelho, o Emerson Santos está fora desde ontem. Sarrafiori e D'Alessandro disputam uma vaga. Eu não sei, por ser em casa e tal, o gringo em casa faz a diferença, o Beira-Rio transforma o D'Alessandro, eu ainda estou apostando um pouquinho mais no D'Alessandro, mas vamos ver se joga Sarrafiori ou D'Alessandro. Lomba, Zeca, Moledo, Cuesta e Iago, Dourado, Edenilson, Patrick, Sarrafiori ou D'Alessandro, Nico e Guerreiro. É um bom time, é um forte time do Internacional. Após 10 meses, o goleiro Danilo Fernandes volta a ser relacionado, fica no banco de reservas. Expectativa de mais de 30 mil torcedores, eu tenho certeza que dá mais de 30 mil. Ex-zagueiro Juan, que encerrou a carreira no último sábado, será homenageado antes da partida. E o Grêmio visita o Avaí amanhã às 7h15 da noite no estádio da Ressacada, preservados Kahneman, Maicon e Alisson ficaram em Porto Alegre, estão fora. Cortez deve ir para a reserva para essa partida, em princípio, com Capixaba começando. Paulo Miranda segue fora, isso é um mistério da Santíssima Trindade, não joga nunca o Paulo Miranda, faz 2 meses que está fora, ou até mais. Hein? Michel deve atuar na zaga ao lado do Jeromel, e o zagueiro reserva é o Rômulo, porque o Rodrigo está, eu não sei porque, não pode ser, até vou perguntar para o Felipe aqui, se ele realmente é o cara, porque está de novo no transição, o Grêmio precisando dele na Libertadores não está escrito, mas por que não no Brasileiro? Bom, Não, mas no Brasileiro deve estar escrito, né? está escrito. Se anunciou há uma semana ou 2 atrás a integração dele ao grupo principal. Pois é. Não teria sentido ele sair agora, ele deve estar à disposição. A tendência é que Diego Tardelli atue no lugar
do Alisson, Paulo Vitor, Léo Gomes, Jeromel, Michel, Capixaba, Rômulo, Matheus Henrique, Diego Tardelli e Jean-Pierre, com Everton e André, para o desespero do Alexandre Maia na frente. Para desespero meu, não. Para desespero de todo o torcedor do Grêmio que tem um centroavante que não faz gol, né? Com 24 anos, 1,93 m, Alexander Barbosa, que pertence ao River Plate, andou lá por outros times e está agora no Defensa e Justiça pela segunda vez, Zagueiro. interessaria o Grêmio de perna esquerda, zagueiro argentino. É um zagueiro, né? Não, confesso que não lembro do jogador. Enfim, vamos ver, né? Vamos ver, estamos precisando, né? O Grêmio Bruno tá está me precisando. lembrando aqui que naquele ano em que o River eliminou São Paulo, ele jogou pelo River Plate. Uma outra notícia, pelo Defensa e Justiça. O Defensa e Justiça é o vice-campeão argentino, né? Só pra gente lembrar, né? Claro que é um time que não tem grife, mas parece que o time era bom, pelo menos o da última temporada. Está jogando pela segunda vez lá. Outra coisa, o Grêmio foi condenado, eu não sei, acho que ainda cabe o último recurso, a pagar 30% para o Novo Horizontino pela formação do Paulo, do Pedro Rocha, que quando veio para o Grêmio veio com 70% e parece que 30% o Novo Horizontino está garantindo ainda na Justiça. Mas Acho ele que era cabe da recurso. Juventus, ele não veio da Juventus, da Moca? Pois é, mas tinha um dirigente que tinha uma participação e na época podia ter participação e era um dirigente do Novo Horizontino, se não estou equivocado. Não sei. E A matéria Felipe Endres, que jurídico. tal é o Rodrigues, o Tonhão? Eu acho que é um bom jogador, até me estranha não ter sido relacionado e tampouco tá ali, né? Ele foi integrado, mas eu também não entendi por que ele não viajou ou por que ele não está sendo utilizado. Talvez, e é uma opinião particular, pode estar com necessidade de melhora em alguma coisa, uma parte técnica ou uma parte física, para aliviar um pouco o dia a dia ali no grupo profissional, baixou para transição. Então, também é importante entender isso, né? Como foi feito com o Jean, que necessitava alguma melhora, voltou, o próprio Arthur necessitava uma melhora, voltou, daqui a pouco ele voltou ali, vai ficar um período curto e deve subir novamente. Mas isso é interessante, né? Porque zagueiro, o Grêmio acabou não revelando, utilizando, né? É que eu ia perguntar por que Zagueiro não revela. não consegue nem jogar, mesmo estando fora a dupla que é titular. Eu tenho não consegue, uma opinião né? muito particular sobre formação de zagueiro na dupla, né? Que é o seguinte, na base, 95% dos jogos, tá? Com exceção do Grenal, joga no campo do adversário. Então o zagueiro, em tese, normalmente não é exigido. Acaba muito mais trabalhando a criação de jogo do que a parte defensiva. Então quando chega, que necessita subir, acaba não faltando determinadas qualidades e eles acabam buscando jogadores em equipes menores onde o zagueiro é mais exigido, né? Sim, já está mais formado, então pega Exato. já no sub-20 daí. Exato. Mas teve grandes zagueiros aí, o Não, próprio claro que Grêmio, né? teve. O Scheid, Mas há muito tempo atrás, né? Há muito tempo atrás. Na época que o Gauchão tinha O 30 último zagueiro partidas, que eu 35 lembro, partidas. bom zagueiro que eu lembro que o Grêmio formou, virou lateral direito, Mário Fernandes. É o último que eu lembro. E lá se vão quantos anos? E é um jogador que, veja, nesse sentido que tu tá falando, veio do São Caetano, se não me engano, né? Veio e dormiu na praça. Já veio, sei lá, sub-20, né? Ou quase isso, né? Mas Claro que tem. Às vezes vai aparecer um ou outro, né? A questão normal. é que no Grêmio eles não conseguem nem aparecer, né? Porque É. aí joga o Michel, aí joga o lateral. É estranho. né? Que Essa situação do Grêmio não deixa nem ela é ver se inusitada. dá, se não dá. Pois é. Nunca o Grêmio ficou E sem põe zagueiro tanto reserva. jovem nos outros lugares, nas outras O posições. que estranho é tipo, levar o Rômulo pra É. reserva Do Michel. na zaga, exato. não levar um E não zagueiro levar de um zagueiro ofício. de- Eu achei estranho também. Felipe, o futuro? O futuro, estamos à espera, né? Tem a opção de seguir trabalhando com o Diego, né? Com o Gavilã, mas assim como ele sabe também... Foi bom o trabalho lá. Foi bom, foi o segundo trabalho, né, que a gente fez. Então a gente segue aí nessa parceria com o Diego, mas também buscando caminhar sozinho, né? O Diego sabe disso, sabe do meu objetivo, que é eu ser o número 1. Ele sempre me deixou livre para, caso surgisse algum convite que eu aceitasse, sempre me incentivou nisso. Então tem essas duas alternativas, ou seguir carreira solo, e aí depois eu vou conversar aqui fora do ar com o João, Claro. Já. ou O João é o seguir cara, o João é o parceria cara. com o Diego. O João já vai te botar na cara do gol, já. Não, ele já tá, ele já encurta caminho, já. Vai direto já. Já vai direto. Aham. Já voltamos. Vai.
A Galeteria e Casa de Massas Piatto Bello, há 18 anos, serve a tradicional culinária italiana aqui em Canoas, com rodízio de massas de fabricação própria, mais de 15 tipos entre doces e salgadas, acompanha galeta ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal também de fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha grelhada, salada, sobremesa, Piatto Bello, no almoço de terça a domingo e na janta de terça a sábado. Siga Piatto Bello nas redes sociais. No Facebook, Galeteria Piatto Bello, e no Instagram, Galeteria Piatto, Piatto com 2 T's. SOS, empregador doméstico. Regularize sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil. 0800 007 2707. SOS Empregador Doméstico, tudo junto.com.br. Insufilme, a marca que virou sinônimo do produto desde 1988, informa. Você sabia que uma película de má qualidade e de má claridade ótica faz com que você force a sua vista para enxergar à noite? Há também películas que com o tempo alteram suas camadas, deixando os vidros com tonalidade roxa e cheio de bolhas. Esses produtos de má qualidade podem causar problemas graves na sua visão. Para ter o melhor, então não facilite. Conte com a Insufilme. 6 linhas de películas de ultravisão e tripla camada. Todas especiais para o seu veículo. Ligue, agende instalação 30 21 23 23 ou 99 683 3199. Insufilme na Hoffman 519. CIA é a empresa que você, construtor ou profissional da construção civil, pode contar sempre. Lá você encontra a grande variedade de louças e metais Deca. Compre de quem tem 23 anos de experiência. Não esqueça, CIA é com S. Ligue e faça orçamento. 3375-3800. A Central de Imóveis é uma empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. Central de Imóveis, rs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio, 381385, amigo Domênico Vaca. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Está aí um bom presente para a Mamãe Vermelha. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 3466-6133, fache.com.br. Agora, uma dica para o João Gabriel, que se esmerou a vida toda, né? Se desgastou a vida inteira, esquentou bastante a cabeça como goleiro. Hoje que está com burro na sombra, vai morar no paraíso. Descubra um novo litoral. Entre Torres e Morro dos Conventos está localizada a Praia da Lagoa Cortada, no município de Balneário Gaivota, em Santa Catarina. Infraestrutura completa, ricas paisagens e as belezas naturais preservadas sinalizam um refúgio perfeito para o descanso da família e a prática de diversos esportes. Praia da Lagoa Cortada. Aqui o mar e a lagoa esperam por você. Está aí o telefone dele na pedra, não é da tua época, João Gabriel, mas ele é da época, ele era procurador do Luiz Carlos Martins, do Balalo, do Aloísio, né? Na época, o Luiz Fernando Zaque disse aqui uma coisa interessante, se lidava com inflação, e o jogador tinha dificuldade de saber qual era o real valor do dinheiro. E os procuradores ajudavam muito. O Laíri disse que era eu trabalhava com dinheiro no banco, né? Inclusive era meu gerente de banco. No sul brasileiro, no meridional. Qualquer dia tu perdia um caminhão de dinheiro. Pois é. Tinha que estar sempre levando, e era já as notas velhas, né? Sim. Bom, e o Inter, onde pode chegar, João Gabriel? O que você acha? Eu acho que o Inter, por estar em formação ainda, acho que as Copas são campeonatos mais viáveis para times que estão em formação, né? Então, tipo,
Copa do Brasil, a própria Libertadores, que vai ser mata-mata, comparado com o Brasileiro, que é um campeonato que exige grupo, que precisa ter grupo, que o volta e meia tu não consegue jogar com todo mundo. Eu acho que esses campeonatos longos são para os times que estão prontos há mais tempo, né? Cruzeiro, o próprio Grêmio, o Flamengo também, eu acho que está em formação, fez um grande investimento, mas acho que não vai conseguir fazer um time mesmo, um grupo, para disputar com esses times que estão mais prontos. Então, claro que tem que se dedicar em todas, né? Eu acho, não dá para... Vai até onde der, mas creio que as Copas de eliminação são campeonatos mais propícios para times que ainda estão se formando, que estão consolidados, mas ainda precisa de um corpo e de um título mesmo. Acho que é melhor tentar focar nessas Copas. A minha pergunta pode ser até ridícula, Felipe Endres, não tem problema nenhum. Quem é que tem mais chance de ganhar título esse ano? Você acha que é o Grêmio ou o Internacional? O Inter tem um bom elenco de cascudos, mas o Grêmio tem uma boa movimentação e também tem cascudos, né? Tem jogadores e aí tem aquelas duas coisas. O Grêmio ganhou muito já. Pode ser por três. O Grêmio já ganhou muito, né? Então tem a experiência. E por outro lado, o Inter precisa ganhar para mostrar que o trabalho é bom, né? Então eu acho que é aparelho, acho que não tem... Acho que o Alexandre... Não, o Alexandre no início tinha comentado, né, que o brasileiro está aberto, eu concordo, acho é muito cedo para falar e como qualquer brasileiro, tu pode botar aí 10 clubes candidatos a título, que ele não vai ser exagero. Copa do Brasil... Segundo o Renato, 20, mas aí ele exagerou, né? Imagina o CSA disputando o título com o Palmeiras, não dá. Não dá. Copa do Brasil acho que está aberto, mas reduziria aí a uns 4, 5. E Libertadores é difícil, né? Acho que... Vai depender do sorteio, né? Vai depender muito do sorteio. Dois, Copa né? do Brasil Copa é do Brasil fundamental também. ir bem no sorteio. Copa do Pegar Brasil, o Juventude ou Vila Nova é muito diferente de pegar o Santos, Sim. por exemplo. Claro. Pode pegar o Corinthians, né? Corinthians. Pode pegar o Corinthians. Corinthians, Santos. Santos, Corinthians, Fluminense. E a sorteio, todas as fases são sorteios, Sim. né? Agora vai sorteando tudo, né? Assim, ó... O ano passado o Grêmio pegou o Goiás e o Inter o Vitória. Vitória. O Grêmio classificou contra o Goiás, depois foi enfrentar o Flamengo e foi eliminado pelo Flamengo, né? Na verdade, o Inter pegaria, se passasse, o Inter ia ficar entre os 16, né? O Inter não chegou a entrar entre os 16. Não. eu acho que ele perdeu essa Perdeu vaga. Perdeu a última, Isso. Perdeu a última. Assim, ó, é muito precipitado. Acho que tanto o Grêmio quanto o Internacional podem se candidatar, assim. Mas olhando as carências de um e de outro, né, hoje em dia eles não estão se sobressaltando assim sobre os demais. É bem verdade que não apareceu ainda quem é que vai nadar de braçada no campeonato, se é que vai ter esse líder, né, de ponta a ponta, que às vezes não tem, né? Às vezes é um O campeonato... ano passado foi assim. o ano passado, mais ou menos, né? Porque tu lembraste há pouco do Roger Machado. O Roger Machado perdeu o emprego de treinador do Palmeiras porque ele estava em quinto na tabela. E o São Paulo era líder, depois o Inter era líder, depois o Flamengo era líder e o Palmeiras lá atrás. Daqui a pouco o Palmeiras embalou no retorno, né? Na chegada do Filipão, não perdeu mais para ninguém. Que prova que o atropelou pragmatismo, às vezes... Porque no outro último dia- terço do campeonato, o Palmeiras foi campeão. No último terço. O Nestor Heine disse outro dia lá na Rádio Grenal que o pragmatismo agora dificilmente ganha. Os últimos 3 grandes títulos dentro do cenário nacional são de pragmatismo. Carilli, Mano Menezes e Filipão. Acho que são os mais pragmáticos do futebol, mais do que o Odair. Antes dos 3, o Cuca. Né, que também não é muito diferente. Não, é pragmático É também. pragmático também. Mas por que o pragmático é ruim para treinador? É, Treinador ser pragmático, como é que um time não é pragmático? Quando os jogadores se improvisam dentro de campo, aí depende da individualidade. Claro, O exato. treinador tem que ter realmente o sistema, tudo certinho, bonitinho, só que aí na hora do improviso, do toque, da janelinha, do balãozinho... E às vezes não se tem as características. Exato, se o Inter quiser ser Grêmio hoje, o Inter não consegue. Exatamente. E se o Grêmio quiser ser Inter, o Grêmio não consegue. Exatamente. Porque o Grêmio tem um lateral que tem dificuldade no cruzamento e tem um centroavante que não cabeceia. Né? Então não adianta ficar fazendo chuveirinho na área porque não vai dar em nada. Né? Precisa jogar com a bola no chão para tentar achar uma Voltou para o jogada André. Não, mas eu preciso cornetear, eu tenho meu dever aqui, se eu tiver uma missão aqui dentro desse programa, é poder ficar repetindo. Tirar o tempo André do todo time. Tirar o André. que o André Tu veio com não cadeira tem cativa lugar. hoje O André para mostrar não que tem lugar no time do o André não pode ter cadeira cativa no Grêmio, é isso? Não, chega, né? Deu do André, né? Porque por muito menos o Felipe Vizeu foi arquivado no início do ano. Agora parece que está desarquivado, entrou aí no final do jogo, enfim. Por muito menos. Por muito
menos, né? Porque numa ou duas partidas ele perdeu um punhado de gols, que é uma coisa que o André está fazendo há mais de um ano com a camisa do Grêmio, né? Perdendo gols. Né? Aliás, sempre que a gente dá uma criticadinha no Renato, a gente tem que pedir desculpa, porque... Não, eu não peço. Eu não peço porque eu sou defensor do Renato. Sou fã do Renato. Agora, quando ele toma uma decisão parece que não ele é mais intocável. Então, por exemplo, eu ainda vou ver uma entrevista com o Odair começar com parabéns. Ah, é? Com o Renato começa com parabéns. Parabéns pela classificação, parabéns pelo primeiro lugar, parabéns pelo não sei o quê. Mas parabéns. É uma comparação cruel também com o Odair, né? O Odair É, comparação cruel. É Né? cruel, Pô, o cara é, tem uma estátua num clube e outro está começando, né? O pessoal tem a comparação. Mas parabéns. Bom, mas eu esperei o parabéns depois de Internacional e Aliança. E tomou uma tijolada no peito na primeira pergunta já. Buf! Eu disse, pô, antigamente a primeira a gente dava uma, né? Para deixar o cara mais à vontade, depois vinha. Mas depois era eu, Macedo, Pretzel, não tinha sopa na entrevista. Só essas malas aí. Era só tijolo. O Regis também, né? O Regis Royer tinha, Royer, Silvio Regis, Benfica, Sérgio Boas, Pedro Ernesto, eu peguei todos, né? Belmonte peguei como repórter. Né? Mas o que eu estava comentando da comparação entre os técnicos e tal. E quando a gente critica o Renato, parece que a gente tem que pedir desculpas. O Renato, nessa história de aproveitamento dos jovens, o Renato aproveitou o Caio, escreveu no lugar do Matheus Henrique o ano passado, aproveitou o Vico e não deu uma chance para o TT. O TT saiu daqui resmungando, ainda bem que foi vendido por uma fortuna que rendeu para todo mundo. Para o procurador, para ele, para o Grêmio, para o clube que vai ganhar dinheiro em cima. Então deu tudo certo no final. Que, na minha opinião, se ele tivesse tido meia temporada, ou uma temporada que fosse, mesmo que não fosse titular absoluto, mas no grupo principal, entrando em algumas partidas, etc, esse valor de venda não seria menor, seria maior. Não sei. Seria. 10 Porque, milhões assim, de euros por 60%. Sabe o que eu acho assim, da venda do TT? O João Gabriel conhece bem isso, que atua nesse mercado. Eu acho que o conceito da venda é o maior erro. Né? Porque o Grêmio não precisa, o Grêmio não está matando cachorro a grito, o Grêmio é um clube saneado. Podia pegar, porque o Grêmio forma jogador para quê? Só para vender ou é para ter o rendimento e depois vender? Mas o Vico está aí. Mas aí bate nisso que o Rec falou, né? Ele não teve oportunidade, né? Não. E foi dito que não ia ter, né? E o Vico está aí inscrito na Libertadores. Já voltamos. Já voltamos. Oito e 24. Amanhã teremos uma rodada plena e tem times aí que o pessoal acha que já foi. Uma rodada. CSA. Tomou 4 de um time pequeno. Tomou 4 do Ceará. Que E trocou o Fortaleza já trocou o treinador? O Ceará, né? Recentemente agora. O Ceará chegou, o CSA já tinha trocado o treinador. Não, o CSA acho que ainda não. Eu nem sei quem é o técnico do CSA, não Marcelo me lembro. Cabo. O Marcelo Cabo. Ao cabo de tudo isso, acho que ele vai ter dificuldade. Eu acho que a principal dificuldade deles é o quesito logística, em viagem. Mais isso. E eles tinham que dar vida nesses jogos regionalizados. Lá. Eu gosto de arriscar, eu acho que amanhã eles não perdem o Palmeiras. É em casa. O Ceará ano passado também, né? Nos 10 primeiras rodadas Tinha ia 3 cair. pontos. Tinha 3 pontos, né? Mas realmente, até pela tradição do CSA, quantos anos faz não joga no Série A, é difícil se manter, porque é outra realidade. Os jogadores também, não sei as contratações que fizeram, é outro elenco que tem que ser e é um choque grande. Que não é o caso do Goiás, né? O Goiás parece um time mais estruturado, pelo menos com chance de lutar pela já permanência está mais acostumado também, né? Mas o Goiás tomou 2 tamancadas na decisão e caiu o técnico. Sim. Caiu o Barbieri, estava estreando o técnico. Com 70 e poucos por cento. 70 e poucos por cento. Mas aí entra a estruturação. Então, o time não é ruim. Não, o time não é ruim. Perdeu 2 clássicos, foi o técnico. Tu vê? Foi eliminado na Copa do Brasil e perdeu e foi embora, né? Pode ser que não se segure, mas aparentemente parece que tem algum fôlego para lutar por permanência, pelo menos, né? Não é aquela boiadada assim que tu olha que esse aí não se segura, né? Que eu acho que é o caso do CSA, né? Que não, se tu olha, não contratou ninguém, enfim, não Você não deu um aceita salto empate amanhã em Santa Catarina ou não? Olha, assim, eu acho que agora não é porque o Grêmio perdeu para o Santos, tá? Perder para o Santos faz parte do jogo, que são 2 grandes, 2 bons times de futebol, bem treinados. Bom, o Grêmio perdeu aqui, pode ganhar lá na Vila, né? Faz parte do jogo. Agora, o que não dá para perder ponto bobo para adversário aonde tu tem que pontuar. Se o Grêmio quer disputar título, o Grêmio tem que, em qualquer circunstância, ganhar do Avaí lá. E agora, o João Gabriel, empatar com o Flamengo nunca foi um problema.
É um resultado normal, né? Inter Claro. e Flamengo, isso que falou, pode ganhar em Porto Alegre, ou perder e ganhar no Rio de Janeiro. O Avaí não dá. É mano a mano ali, não tem. Depende do jogo, das circunstâncias, aí vai ver como é que vai O ser. Inter tem que jogar o que jogou no primeiro tempo contra o Aliança, contra o River e contra o Palestino. Aí pode ganhar do Flamengo. E aí, claro, no segundo tempo pode repetir, e tem recursos no banco, pode. É que o Flamengo é muito forte ofensivamente, mas tem problemas. O Felipe conhece melhor, né? Felipe. Não, eu acredito que o Alexandre falou o pensamento que é o mesmo meu, né? Acho que contra time que briga para não cair, ou do 10º ao 20º lugar, tem que ganhar sempre. Né? Eu acredito Ganhar as muito duas, nisso. claro. Então, E o empate indo Inter e ao Flamengo. encontro do meu pensamento mesmo, né? Eu acredito que o Inter deveria ter jogado com os titulares e ter tentado Arrancar, ganhar da claro. Chapecoense, porque em tese é um adversário menos complicado O que que o o Flamengo. Alarico Endres está fazendo depois de ficar tantos anos a serviço do Grêmio? Ou ele já tinha consultor em paralelo? Não, ele sempre teve consultório Deve ser. paralelo. Aham, sempre teve. Nunca acreditou Aí muito teve no uma- futebol, mas aí durou 30 e poucos anos. Não, 39. 39. O pai tinha uma clínica também, mas o meu irmão e a minha irmã acabaram, também os dois são médicos, né? Tá bom, aí- Nenhum optou pela área do pai, então ele acabou vendendo a sociedade dele, tem o consultório dele. Tá E tranquilo? E tá tranquilo, tá aproveitando a vida. É Fazendo isso. churrasquinho pro filho no fim de semana. Ah, isso é bom, isso é bom. Já tem neto? Ainda Alarico? não, ainda não. Tamo Vocês são aí. em 3 irmãos? Dois homens e uma mulher. Tudo batendo na trave? Tudo batendo na trave. Se Deus quiser, esse ano vai sair um. Tem que é legal, velho, né? Agora ele tem mais que se ocupar, né? Já tem Não, tempo com para cuidar certeza. dos netos. 68, tá na hora, né? 68, é? 68, Tá tá inteiro, na hora. contei lá no Tá, velório do parece Soberati. 50. É, Um elogio parece pra ele, 50. né? Não, e ele é forte mesmo, é forte. Bom, é isso, né? O que vocês acham que o Grêmio e Inter precisam contratar? O Grêmio um zagueiro. Ó, Grêmio no zagueiro reserva. lateral, alguma coisa a mais? Não. Não, acho que o lateral o O Grêmio senhor tem. mais né? falar do Léo Moura? O Léo Moura tá num. Bom, deixa pra lá. No caso da lateral, vamos falar da lateral direita e não do Léo Moura, né? O Grêmio tem Léo Moura, time- quando se aposentar, para não ficarem bravos comigo, vai ser colega do João Gabriel. Quando se Quando se aposentar. aposentar. Quando se aposentar. O Léo Moura ainda é jogador. Quando se aposentar. Mas o Grêmio contratou o Galhardo ali, o Grêmio na lateral não precisa contratar jogador, o Grêmio precisa de zagueiro. Né? Aí sim. E talvez precisasse de alguém, de algum meio-campo reserva, enfim, ou de um centroavante que faça gol também, que o Grêmio não tem. Bom, por aqui ficamos. Esqueci de dar uma notícia. Faleceu a Beth Carvalho, né? Com 72 anos, nova, né? Sensacional cantora. Sensacional. E o amigo Rui Spor, também, primeiro costureiro, o homem que deu certo aí. Fez sucesso, estilista. Meu colega de Calda Júnior. Valeu. Bom feriado. Vitória dos gaúchos amanhã. Amanhã tem